Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre iOS, que é o sistema operacional dos roteadores e switches da Cisco. Tudo que a gente for ver durante o nosso treinamento vai ter iOS relacionado de alguma forma, porque o nosso treinamento estuda basicamente roteadores e switches. O foco ali, né, principal acaba sendo roteadores e switches, que são os equipamentos principais da Cisco numa rede corporativa. É o que a gente tem de principal, são roteadores e switches. Então, o nosso foco no treinamento acaba sendo, de certa forma, roteadores de switches e, consequentemente, iOS, que é o sistema operacional que faz com que esses roteadores e switches trabalhem. Sem o iOS, os roteadores e switches são apenas caixas com um monte de peças ali de hardware que não tem nenhuma utilidade. O que dá vida aos roteadores e switches, o que faz com que os roteadores e switches tenham todos os recursos, todas as tecnologias que eles possuem, é justamente o iOS, é esse sistema operacional da Cisco. Então vamos entender como esse iOS funciona e como a gente pode trabalhar da melhor maneira possível durante as configurações com ele, né? Essa aqui é apenas a parte teórica da nossa visualização e do nosso módulo de introdução ao iOS. A parte prática a gente vai ver num outro vídeo quando a gente for fazer o laboratório. Bom, vamos começar falando das memórias, dos tipos de memória que a gente encontra num roteador e num switch Cisco iOS. A gente tem basicamente 4 tipos de memória: memória RAM, memória ROM, memória NVRAM e memória flash. Vamos entender o que a função de cada uma dessas memórias. A memória RAM é uma memória volátil, ou seja, sempre que o roteador é reiniciado, o conteúdo que está nessa memória se perde. Esse conteúdo é apagado, né? Não fica armazenado ali depois que o dispositivo é reiniciado. Então, tudo que está na memória RAM são informações que a gente pode perder depois que o roteador reinicia. Não são informações importantes que a gente precisa armazenar permanentemente no roteador ou no switch. Beleza? Então, na memória RAM, a gente vai encontrar o iOS em execução, né, o iOS, o arquivo do iOS, o arquivo ali que contém o sistema operacional do roteador ou do switch, ele fica armazenado em outra memória. Porém, quando o roteador ou o switch inicia, né, quando ele dá o boot dele, ele busca esse arquivo iOS dessa memória, onde está armazenado permanentemente, e executa esse iOS em cima da memória RAM. Então, durante o tempo em que o roteador ou o switch estiver em execução, estiver ligado, o iOS está sendo executado em cima da memória RAM. É a mesma coisa que acontece com o nosso sistema operacional do nosso computador, por exemplo. A gente tem esse sistema operacional armazenado no nosso HD ou no nosso SD, armazenado o arquivo dele, os arquivos dele ficam armazenados nessa memória não volátil, que é o HD ou SSD. Porém, quando a gente liga o nosso computador, esse sistema operacional, o nosso Windows da vida, o nosso Linux da vida, ele é executado em cima da memória RAM que a gente tem no nosso computador. Então, embora o arquivo do iOS, embora o arquivo do sistema operacional esteja contido, esteja armazenado numa memória não volátil, ele é executado, ele entra em operação numa memória volátil, no caso, a memória RAM. Na memória RAM dos roteadores e switches também fica armazenado o arquivo da running config. É por isso que a gente sempre diz lá, a gente já falou isso na aula teórica, a gente vai falar isso na aula teórica, e a gente ressalta isso o tempo todo. O arquivo de configuração running config, ele fica armazenado na memória RAM, ou seja, quando o roteador reinicia, esse arquivo é perdido, esse arquivo vai embora, né? É apagado ali da memória, apagado do roteador do switch. Por isso que é importante salvar a configuração, né? Dar um copy running config, startup config, que é o comando que você usa para salvar a configuração no roteador e no switch. A gente vai ver isso daqui a pouco. Porque o arquivo da running fica armazenado na memória RAM. Ele só está em execução no momento em que o roteador ou o switch está ligado. A partir do momento que esse dispositivo é reiniciado, esse arquivo da running config se perde, ele é zerado. Também ficam armazenados na running config as tabelas ARP e tabela de roteamento, né? Então a tabela ARP, que é aquela tabela que contém a associação de IP com o endereço MAC, e a tabela de roteamento, que é a tabela das rotas ali que o roteador conhece para os seus destinos, também fica armazenado na memória RAM.
Quando o roteador reinicia, essas tabelas são perdidas. E os buffers de pacotes também são armazenados na memória RAM. Depois temos a memória ROM, que já é uma memória não volátil. A única memória volátil que a gente tem no roteador e no switch é a memória RAM. Né? As outras 3 memórias são memórias não voláteis, ou seja, são memórias que, mesmo que o roteador ou o switch reinicie, o conteúdo dessas memórias vai permanecer, não vai ser apagado. Na memória ROM, nós temos as instruções de boot, ou seja, instruções que o roteador e o switch seguem para iniciar, né, para iniciar o seu sistema, e um iOS limitado, que a gente chama de ROMON, que é como se fosse a BIOS do roteador ou do switch. Né? A BIOS do roteador e do switch. Vamos entender a ROMON como se fosse a BIOS. Não é uma BIOS, mas vamos entender como se fosse, né? Uma analogia aí. Que é um iOS muito limitado, muito cru, muito básico, que serve aí para fazer operações básicas no roteador ou no switch. Por exemplo, quando a gente tem que fazer um password recovery, para recuperar uma senha perdida ou esquecida, a gente utiliza a ROMON para fazer isso. Né? A gente entra na ROMON num determinado processo, numa determinada etapa do processo para fazer essa recuperação. Então, essas instruções de boot e a ROMON ficam armazenados na memória ROM. Temos também a memória NVRAM, que é uma non-volátil RAM. É uma RAM, uma memória RAM, só que não volátil. Né? É uma memória RAM que não se perde quando reinicia. Essa memória NVRAM, ela tem a função de armazenar o arquivo de startup config, que é o arquivo de configuração do roteador ou do switch que fica armazenado depois que você salva a configuração. Depois que você dá um copy running config startup config, o que você faz com esse comando é copiar as configurações que estão na running config, que é uma memória volátil, e jogar para a startup config, que é a memória não volátil. Dessa forma, você não perde as suas configurações se o roteador ou switch reiniciar. Beleza? Então é na NVRAM, numa memória não volátil, onde está armazenado o arquivo startup config. E na memória flash, nós temos, que também é uma memória não volátil, nós temos o iOS, que é o arquivo do sistema operacional em si, e os outros arquivos do sistema. A memória flash é como se fosse o HD do nosso computador, né, ou o SSD do nosso computador. É o disco rígido ali, né, entre aspas. É a memória onde fica armazenados os arquivos do sistema e o próprio sistema operacional. Então essas são as memórias que a gente encontra no roteador ou no switch iOS. O processo de atualização do Cisco iOS ele é um processo relativamente simples. Né? O que é a atualização do Cisco iOS? De tempo em tempo, de período em período, ou de acordo com a necessidade, você pode ter aí a missão de atualizar a versão do Cisco OS, ou seja, a versão do sistema operacional que está instalada ali no seu roteador ou no seu switch. Fazendo analogia de novo com o nosso computador pessoal, é como se fosse uma atualização do Windows, né? Como se fosse uma atualização do sistema operacional. Para fazer isso no iOS, a gente tem que seguir esse passo a passo aqui, né? Esse processo formado por 7 passos. O primeiro passo, obviamente, é entrar no site da Cisco, nesse link aqui, e fazer o download do iOS. Né? Você entra lá no site da Cisco, faz o download do arquivo iOS, do arquivo que você quer instalar para atualizar ali o seu sistema operacional. O segundo passo é iniciar um servidor TFTP e disponibilizar a imagem iOS nesse servidor. Então você vai, do seu notebook, por exemplo, você vai iniciar um servidor TFTP simples ali e disponibilizar a imagem iOS que você baixou nesse servidor TFTP. É óbvio que o seu computador tem que estar conseguindo acessar o roteador para que esse servidor TFTP funcione, né? Porque a gente vai ver que o roteador vai buscar essa imagem iOS através do TFTP, que é o passo 3 aqui, ó, copiar a imagem iOS para o roteador através do TFTP. Então a gente vai entrar no roteador, lá na linha de comando a gente vai usar um comando para puxar essa imagem que está ali no computador para dentro do roteador, colocá-la dentro da memória flash do roteador, que é onde fica armazenado o iOS, como a gente já viu. Depois que a imagem já estiver no roteador, né, estiver hospedada ali na memória flash do roteador, a gente vai usar o comando boot system flash e o nome da imagem, né, flash // e o nome da imagem, para fazer com que o roteador aprenda essa imagem, ou seja,
A gente vai colocar esse comando boot system e depois que o roteador reiniciar, o roteador vai pegar a imagem que está descrita aqui nesse comando boot system, que é aqui nessa descrição em azul. Esse azulzinho aqui, ó, o nome da imagem, é o nome do arquivo iOS que você baixou aqui no passo 1 e que está lá dentro da memória flash do roteador ou do switch. Beleza, no passo 5, depois que você colocou esse comando aqui, você tem que salvar a configuração, dar um copy running config startup config. No passo 6, reiniciar o dispositivo com o comando reload. Então você dá o reload ali, o roteador ou switch vai reiniciar, e depois que ele reiniciar, você dá um comando show version para ver se ele pegou a imagem que você descreveu aqui no comando boot system, que é a nova imagem, a imagem atualizada. Se no show version estiver aparecendo a imagem que você baixou aqui no passo 1, beleza, o seu roteador ou seu switch já está atualizado, né? Já está ali com a nova versão atualizada. Se tiver uma imagem diferente, né? Se tiver a imagem antiga aqui, ou você fez algum passo errado aqui nesse processo, ou então é algum outro problema que aconteceu aí que tem que fazer um troubleshoot para resolver. Mas o passo a passo utilizado para fazer a atualização de um iOS no roteador e no switch é esse aqui, formado por essas 7 etapas. Bom, com o nosso iOS já atualizado e com a gente já sabendo como funcionam as memórias aí nos roteadores e nos switches, a gente pode entrar na configuração, né, entender os modos de configuração aí do roteador e do switch. Os modos de configuração de um Cisco iOS é formado por prompts, né? É importante a gente prestar muita atenção nos prompts do roteador ou do switch. Aqui eu vou usar o exemplo de um switch, mas isso vale tanto para roteador como para switch, tá? Vale para os dois equipamentos. Não tem muita diferença. Bom, o primeiro prompt, assim que a gente entra no switch, o primeiro prompt que a gente encontra é esse aqui. É esse sinal de mais aí, né? Esse sinal de mais. Bom, esse prompt é o que a gente chama de modo usuário, ou modo exec usuário, como você quiser chamar. Modo usuário é um modo muito simples, onde a gente só consegue visualizar algumas informações muito básicas do switch ou do roteador, tá? Então, nesse modo, a gente não consegue fazer muita coisa. Para a gente sair desse modo e entrar no modo privilegiado, a gente utiliza o comando enable, que a gente vai ver no laboratório, a gente utiliza um comando enable, e indo para o comando enable, né, executando o comando enable, a gente acessa esse modo aqui, ó, o modo de tralha, né, que é o que a gente chama de modo privilegiado, ou modo enable também, que a gente chama às vezes, né? Modo enable porque é o comando que a gente usa para entrar nesse modo. Nesse modo privilegiado, a gente consegue fazer algumas configurações muito, mas muito básicas mesmo, como, por exemplo, configuração de data. A gente faz configuração de hora e data ali do roteador do switch no modo privilegiado. Só que a função desse modo privilegiado, que a gente mais faz nesse modo privilegiado, é dar o comando show, né? Com o comando show, a gente consegue visualizar as configurações do roteador ou do switch. Então, esse modo privilegiado, o modo da tralha aí, é o modo que a gente utiliza para fazer a visualização, para visualizar as configurações do roteador e do switch, utilizando os comandos show. A gente utiliza também no modo privilegiado os comandos de debug, né, que é a visualização ali em tempo real do que está acontecendo, do que está passando pelo roteador ou pelo switch, também no modo privilegiado, nesse modo de tralha aí. E depois nós temos os modos de configuração, né, os modos config aqui, né? Então nós temos o modo de configuração global, que é o config, tudo que a gente aplica no modo de configuração global, todo comando que a gente coloca para executar no modo de configuração global tem abrangência, tem aplicação em todo o roteador ou em todo o switch, tá? E nós temos também os modos de configuração mais específicos, por exemplo, config if, a gente aplica uma configuração numa interface específica, numa porta do switch ou do roteador específica, e não em todas as portas ao mesmo tempo, como seria no caso do modo de configuração global. Ok? Então, esses modos aqui, config if, config VLAN, no caso aqui para o switch, né? Config router, no caso para roteadores, para configurar protocolo de roteamento, todas essas configurações, config alguma coisa,
elas são específicas para aquela alguma coisa que você está configurando. Então, se eu quero configurar a interface fast 0/1, eu coloco o comando interface fast 0/1. Colocando esse comando, eu vou entrar nesse prompt aqui, ó, config if. Tudo que eu aplicar dentro desse prompt, eu vou estar aplicando somente na interface fast 0/1. Não vou estar aplicando na fast 0/2, por exemplo. Ok? Porque eu estou apenas na interface fast 0/1. Então, esses modos de configuração aqui, para você utilizá-lo, para você ter acesso a esses modos, você tem que ter conhecimento do que você está fazendo, porque qualquer coisa que você coloca ali pode interferir diretamente na operação do roteador ou do switch. E os comandos exit, end e Ctrl+Z servem para sair desses modos, né? Por exemplo, se eu estiver no modo config if e der o comando exit, eu vou para o config. Então o exit ele me joga para o prompt anterior. Do modo config, eu entro no modo config if. Para sair do modo config if e voltar para o modo config, eu utilizo o comando exit. E o comando end, ele sai sempre para o modo privilegiado, não importa onde eu esteja aqui no modo de configuração. Então, se eu estiver no config if e der o comando end, eu vou direto para o modo privilegiado. Eu não vou para o modo config, eu pulo o modo config e vou direto para o modo privilegiado. Então, o comando end sempre me joga para o modo privilegiado. A gente vai ver isso também durante o nosso laboratório. Os comandos de ajuda, né, basicamente, o comando de ajuda que a gente tem é o interrogação, né? Então a gente quer saber quais são os comandos que começam com SH no modo privilegiado, que é o modo de tralha. A gente coloca SH, interrogação, tudo junto. Ele vai me listar todos os comandos nesse modo de configuração, nesse modo aqui, né, modo exec privilegiado, que começam com SH. Quero ver quais são os parâmetros disponíveis do comando show no modo privilegiado. Show, espaço, interrogação. Ele vai me mostrar todos os parâmetros que eu posso utilizar com o comando show no modo privilegiado. Então, esse comando de interrogação ele é muito útil se você não conhece ainda os comandos, né, não sabe os comandos de cabeça, isso é normal, né, não saber comando de cabeça é normal. E isso acontece muito quando você está começando a trabalhar com o iOS, né, começando a mexer na linha de comando do iOS. Então, utilize bastante esse interrogação aí, que ele vai ser o seu companheiro por muitos e muitos anos, né? Não só no início, mas enquanto você trabalhar com o iOS, você vai utilizar uma interrogação com certeza. A gente vai ver mais sobre ele também no laboratório. As mensagens de erro. As mensagens de erro são as formas que o iOS tem para informar você que aquilo que você está tentando inserir não está certo. Tá? Alguma coisa está errada ali. Bom, a gente tem basicamente 3 mensagens de erro que a gente tem que prestar atenção quando o iOS joga essas mensagens para a gente. Primeira mensagem, comando ambíguo. Você coloca CL aqui no modo privilegiado e ele dá comando ambíguo, né? Isso significa que não foram inseridos caracteres suficientes para que o iOS reconhecesse esse comando. Isso porque, nesse modo privilegiado, existe mais de um comando que começa com CL. Então você tem que dar mais letras aqui, mais informações do comando, para que o iOS consiga identificar o que você está querendo digitar. Ok? Nesse caso aqui do privilegiado, eu tenho o comando clock e eu tenho o comando clear. Os dois começam com CL. Então o switch ali, no caso, não está sabendo identificar qual comando você quer colocar. Se você quer colocar o clear ou se você quer colocar o clock. Então você precisa colocar aqui, se for o clear, por exemplo, CLE. Aí sim o switch já vai saber que você quer colocar o clear e não o clock. Beleza? Então, quando aparece essa mensagem ambígua aqui, significa que você tem que colocar mais parâmetros para que o iOS identifique o que você está querendo dizer. Quando você coloca o comando clock aqui, né, você quer colocar o clock, quer colocar o comando clock e dá enter, ele coloca comando incompleto. Isso significa que não foram inseridos todos os parâmetros exigidos do comando. Então está faltando coisa aqui nesse comando para que ele seja aplicado. Você tem que colocar clock, set, definir o dia, definir o mês, definir o ano, definir a hora, e aí sim você pode clicar Enter.
Se você clica Enter antes de colocar tudo isso, ele coloca comando incompleto. Né? Tá faltando coisa ali para que aquele comando seja aplicado. E quando aparece a mensagem invalid input, significa que você colocou alguma coisa ali no comando que o iOS não conseguiu reconhecer. Ele não conseguiu reconhecer, tem alguma coisa errada ali naquele meio do caminho que o iOS não conseguiu identificar. E ele te mostra, com esse identificador aqui, né, com esse circunflexo, ele te indica aonde ele identificou o erro. No caso aqui, ó, era para colocar clock set. Eu coloquei clock STE. Então, depois do S aqui, ó, a partir do T, ele não conseguiu mais entender o comando. O certo aqui seria, no lugar do T, ter o E, e no lugar do E ter o T. Inverter isso aqui, né? Clock set. Então, a partir do T aqui, ó, conforme o chapeuzinho está indicando, conforme o circunflexo está indicando, ele está dizendo que a partir desse ponto ele não conseguiu mais reconhecer o comando. Então, ele dá essa mensagem de erro, invalid input detected at chapeuzinho marker. Ou seja, a partir desse marcador aqui, ele não conseguiu mais identificar o comando inserido. Então você tem que revisar aí para ver se você não digitou o comando errado ou um comando que nem existe ali naquele como um parâmetro desse clock aqui. Beleza? Essas são as 3 mensagens básicas de erro que a gente pode encontrar no iOS, e veja que todas essas mensagens começam com o sinal aqui de porcentagem, né? Isso aqui é um identificador das mensagens de erro, que se trata de uma mensagem de erro que o iOS está te mostrando. Bom, e aqui nós já temos as configurações, né, do Cisco iOS. Por exemplo, para sair do modo privilegiado e ir para o modo de configuração global, eu coloco o comando configure terminal. Para configurar um hostname no switch, eu coloco o comando hostname SW1. Veja que, por padrão, os switches têm hostname switch e os roteadores têm hostname router, né? Só que eu não vou ficar usando esses nomes padrões, né? Eu quero colocar nomes personalizados. Eu personalizo esses nomes com o comando hostname, né? E assim que eu aplico o comando hostname com alguma palavra, ele muda já o prompt aqui inicial, ó, muda o nome do dispositivo para essa palavra que eu coloquei, SW1, SW1. Beleza? A partir de agora, esse meu switch se chama SW1. E aí você pode colocar o nome que você preferir ou o nome que tiver padronizado aí na sua rede, né? Lembrando que a gente vai ver todos esses comandos aqui nos laboratórios, tá? No switch, configuração de interface VLAN, né, para configurar o IP de gerenciamento no switch. Interface VLAN e o número, né, interface VLAN 1, que é o padrão, interface VLAN 1, e aqui você consegue colocar o comando IP address para configurar um endereço IP nesse switch, um endereço IP de gerenciamento. O no shutdown que eu dou na interface para habilitar a interface, para fazer com que ela comece a funcionar, né? No shutdown, ou seja, não desliga, né? No shutdown para ligar a interface. Comandos duplex alto, speed alto, né? Definir o duplex, se é half duplex, full duplex, ou deixa de modo automático para que o próprio switch ali, a própria interface consiga combinar com a outra ponta para ver de que modo vai operar. A mesma coisa no speed, né? Se vai trabalhar com 10, 100 ou 1000 megabits por segundo. MDX alto, MDX é para saber se a interface vai conseguir aceitar um cabo que não é o adequado para aquela conexão, mas ela vai aceitar assim mesmo e fazer a troca das pinagens através de sistema, né, de forma lógica. Tudo isso aqui a gente vai ver nas nossas aulas de switch, né? Quando a gente for falar sobre switch, a gente vai ver o que é um MDX, o que é duplex, o que é speed, mas aqui eu estou mostrando como se configura isso, né? Mais mesmo para que você entenda como funciona essas configurações, né? Como eu estou no modo config if, essa configuração que eu estou aplicando aqui, elas só terão efeito nessa interface onde eu estou. Se eu entrei na interface FAST 0/1, por exemplo, essas configurações aqui só vão ter efeito dentro da interface FAST 0/1 e não nas outras interfaces. Configuração de banner no roteador ou no switch, né? Não importa. Configuração de banner para quem estiver acessando o switch e ver alguma mensagem ali, né? Formando, olha, acesso não autorizado, somente pessoas autorizadas podem ter acesso a esse dispositivo, blá, 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 blá. Então, essas mensagens de banner aí, né, de informação, podem ser configuradas através do comando banner. Configuração de gateway no switch, né, para informar qual é o gateway padrão, qual é o roteador ali, para onde eu tenho que mandar as mensagens
que não são destinadas a algum dispositivo dentro da minha rede local, né, destinadas para fora da minha rede local, IP Default Gateway para configurar no switch esse gateway padrão, configuração de senha, né, de segurança no switch, né, Enable Password, Enable Secret. Depois a gente vai ver no laboratório a diferença entre essas duas opções, Enable Password e Enable Secret, mas as duas são para a mesma coisa, que é a configuração de senha de Enable. Service Password Encryption para criptografar as senhas que estão em texto limpo no arquivo de configuração. Então esse comando criptografa ali, embora seja uma criptografia muito simples, muito fraca, mas ele acaba criptografando, já é alguma coisa, acaba criptografando as senhas que estão em texto limpo, né? Senhas que ficam em texto limpo são as senhas de console, por exemplo, senhas de VTY, das linhas VTY. Todas essas senhas acabam ficando em VTY, em texto limpo, nos arquivos de configuração. Então, esse comando Service Password Encryption ajuda a criptografar essas senhas. Senha de console e senha de VTY é para você proteger o acesso via porta console. Porta console é aquela porta física que tem no seu roteador ou no switch, onde você espeta um cabo console ali e tem um acesso inicial ao dispositivo, né? Para fazer as configurações iniciais. Então você pode proteger esse acesso por essa porta console, colocando uma senha ali. E line VTY é o acesso via Telnet ou SSH, acesso remoto ao roteador ou ao switch, via Telnet ou SSH. Então você configura uma proteção a esses acessos através das lines VTY. Né? 015 aqui significa que eu tenho 16 linhas para esse acesso, ou seja, 16 acessos simultâneos podem ser feitos nesse roteador ou nesse switch, porque eu tenho de 0 a 15 configurado. De 0 a 15, 16. Beleza. E aqui os comandos para visualizar a configuração, né? Show Running Config e Show Startup Config. Qual a diferença dos dois? Show Running Config é aquela configuração que está na memória RAM. Como a gente viu anteriormente, memória RAM é uma memória volátil. Quando você reinicia o seu dispositivo, essa memória se perde. Então, Show Running Config vai mostrar a configuração que está sendo executada atualmente ali no seu dispositivo. E Show Startup Config vai mostrar as configurações que estão armazenadas na NVRAM. São as configurações que o roteador ou switch vai buscar quando ele reiniciar. Ou seja, são aquelas configurações que estão armazenadas permanentemente ali no roteador ou no switch. Show Startup Config. E para você copiar a configuração da Running Config para Startup Config, ou seja, para você salvar a configuração do seu roteador ou switch, você utiliza o comando copy running config startup config. Beleza? Então, todos esses comandos, todas essas configurações, como faz tudo isso, como isso funciona na prática, a gente vai ver no nosso videozinho de laboratório de introdução aí ao Cisco IOS. Beleza? Então, até lá.